Acordei às 5:30 daquela manhã, não porque meu despertador tocou, mas porque meu coração não me deixava dormir mais. Hoje era o dia com que eu sonhava desde que o Carlos me pediu em casamento naquela noite de neve em dezembro, 8 meses atrás. A luz do sol já se esgueirava pelas cortinas do meu quarto de hotel no Grand Boston Harbor, pintando tudo em um dourado suave. Minhas mãos tremiam enquanto pegava o telefone para checar o tempo mais uma vez. Céu limpo, 20 graus. Perfeito. Tudo tinha que ser perfeito hoje, e até agora, estava. A Sara, minha madrinha de honra, bateu na porta exatamente às 6, carregando 2 xícaras fumegantes de café e um saco de croissants daquela pequena padaria francesa na Rua Augusta. Ela era minha melhor amiga desde a faculdade, e me conhecia bem o suficiente para trazer cafeína antes de tentar qualquer conversa. Pronta para isso, noiva? Ela perguntou, colocando tudo na mesinha perto da janela. Eu assenti, embora meu estômago estivesse dando cambalhotas. Acho que sim. Ai, meu Deus, espero que sim. As próximas horas passaram em um borrão de bobs, pincéis de maquiagem e risadas nervosas. Minha mãe chegou às 8 com os brincos de pérola da minha avó, aqueles que eu sempre admirei quando menina. Ela os prendeu cuidadosamente, seus dedos suaves contra meu pescoço. Você está linda, querida, ela sussurrou, e vi lágrimas se formando em seus olhos. Carlos é um homem de sorte. Às 10, a suíte nupcial estava fervilhando de atividade. A Sara estava passando meu vestido a vapor enquanto minha prima Emília trabalhava nos arranjos de flores para o nosso cabelo. A fotógrafa, uma mulher adorável chamada Lúcia, se movia silenciosamente ao nosso redor, capturando momentos que eu sabia que guardaria para sempre. O vestido em si era tudo o que eu imaginara quando era uma menina brincando de se vestir no armário da minha mãe. Seda simples cor de marfim que escorria como água, com delicadas mangas de renda que minha avó usou em sua própria foto de casamento de 1952. Quando o vesti, senti como se estivesse carregando gerações de amor comigo. Às 11:30, seguimos para a Catedral de Nossa Senhora do Carmo. A igreja estava na família de Carlos por 3 gerações, e quando ele me mostrou pela primeira vez, soube imediatamente que era onde pertencíamos. As paredes de pedra pareciam guardar décadas de orações e promessas, e os vitrais coloridos projetavam padrões de arco-íris sobre os bancos de madeira. As flores eram exatamente o que eu havia imaginado durante aquelas sessões de planejamento noturnas com nosso coordenador de casamento. Rosas brancas e mosquitinhos em cascata de todas as superfícies, com toques de eucalipto que enchiam o ar com o cheiro mais incrível. O quarteto de cordas com que Carlos me surpreendeu já estava tocando suavemente perto do altar, e eu podia ouvir o murmúrio gentil dos convidados se acomodando em seus lugares. Meu pai apareceu ao meu lado, elegante em seu terno azul marinho, embora eu pudesse ver a emoção em seus olhos. Ele me guiou por corredores quando dei meus primeiros passos, por corredores de escola no meu primeiro dia de jardim de infância e pelo palco na minha formatura da faculdade. Mas esta caminhada seria diferente. Esta caminhada estava me levando ao meu futuro. Você tem certeza disso? Ele perguntou baixinho, ajustando a gravata pela terceira vez. Olhei pela pequena janela nas portas da igreja e vi Carlos parado no altar, com as mãos cruzadas nas costas. Mesmo à distância, eu podia ver que ele também estava nervoso, mudando o peso de um pé para o outro, como fazia quando estava pensando muito em algo. Ele olhou para o fundo da igreja, procurando por mim, e quando nossos olhos se encontraram através do vidro, seu rosto inteiro se iluminou com aquele sorriso que me fez apaixonar por ele em primeiro lugar. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida, eu disse ao meu pai. A música mudou para a marcha nupcial, e as pesadas portas de madeira se abriram. Um silêncio caiu sobre a congregação enquanto começávamos nossa caminhada pelo corredor. Vi rostos familiares por toda parte e amigos da faculdade, colegas de trabalho, a grande família irlandesa de Carlos ocupando 3 bancos inteiros do lado direito. A senhora Patrícia da casa ao lado estava enxugando os olhos com um lenço. Meu antigo chefe da firma de marketing estava lá com a esposa, ambos radiantes. Mas, principalmente, eu via Carlos. Ele estava chorando, sem se importar em enxugar as lágrimas que escorriam pelo rosto. Seu padrinho, seu irmão Marcelo, lhe entregou um lenço,
mas Carlos mal notou. Ele estava olhando para mim como se eu fosse a única pessoa na sala, como se eu fosse tudo o que ele sempre quis. Cada passo me aproximava dele, mais perto da vida que havíamos planejado juntos. O pequeno apartamento em Copacabana que acabamos de comprar. O jardim que queríamos plantar na próxima primavera. As conversas sobre filhos que tínhamos com mais frequência ultimamente, ambos ficando mais corajosos em admitir que queríamos ser pais juntos. A catedral parecia enorme e íntima ao mesmo tempo. A luz entrava pelas janelas, iluminando os rostos de todos que eu mais amava neste mundo. A música do quarteto de cordas parecia nos elevar a todos, nos levando para algo sagrado e novo. Quando finalmente chegamos ao altar, meu pai beijou minha bochecha e colocou minha mão na de Carlos. Seus dedos estavam quentes e firmes, e de repente todo o meu nervosismo desapareceu. Isso estava certo. Isso era o lar. Padre Antônio, que batizou Carlos quando era bebê, deu um passo à frente com sua Bíblia de couro gasta. Ele havia realizado centenas de casamentos no mesmo local, mas estava sorrindo como se fosse o primeiro. Ele olhou para nossos convidados, depois para nós, e abriu a boca para falar. Foi então que ouvimos as pesadas portas de madeira rangerem atrás de nós. O som cortou a catedral como uma faca na seda. Todas as cabeças se viraram, inclusive a minha e a de Carlos. A música parou no meio de uma nota, deixando apenas o eco das portas se assentando em suas antigas dobradiças e o suave sussurro de tecido enquanto 200 pessoas se mexiam em seus assentos para olhar para trás. A princípio, não consegui entender o que estava havendo. Uma pequena figura estava silhuetada na porta, contra a luz pela luz do sol da tarde que entrava da rua. Por um momento, pensei que talvez fosse um dos primos pequenos de Carlos que havia se perdido a caminho do banheiro, ou talvez uma florista de outro casamento que havia entrado na cerimônia errada. Mas então ela começou a andar. Seus passos ecoavam no chão de mármore com uma determinação que parecia impossível para alguém tão pequeno. Ela não devia ter mais de 5 anos, usando um vestido de verão amarelo que estava um pouco grande demais para ela, com o cabelo escuro puxado para trás em 2 tranças arrumadas. Ela caminhou direto pelo corredor central, passando por parentes confusos e convidados de olhos arregalados, com o queixo erguido como se fosse dona do lugar. Senti a mão de Carlos apertar a minha. Padre Antônio deu um pequeno passo para trás, com sua Bíblia ainda aberta, mas esquecida. O silêncio na catedral era tão completo que eu podia ouvir meu próprio coração batendo em meus ouvidos. A garotinha parou a cerca de 3 metros do altar e olhou diretamente para mim. Seus olhos eram grandes e escuros, cheios de algo que parecia reconhecimento misturado com mágoa e raiva. Ela abriu a boca, e o que saiu me fez as pernas bambearem. "Por que você me deixou, mamãe?" As palavras pairaram no ar como fumaça. Alguém na congregação ofegou audivelmente. Ouvi minha mãe fazer um pequeno e confuso som no primeiro banco. O aperto de Carlos em minha mão afrouxou, e eu o senti se virar para me olhar, mas não consegui tirar os olhos da criança. Ela ainda estava me encarando, esperando por uma resposta que eu não tinha. Seu lábio inferior tremia agora, e eu podia ver lágrimas se formando naqueles olhos escuros que pareciam tão familiares e tão impossíveis ao mesmo tempo. "Por que você me deixou?" ela perguntou novamente, mais alto desta vez, sua voz embargada na última palavra. Antes que eu pudesse encontrar minha voz, ou meu fôlego, ou qualquer parte do meu cérebro que ainda estivesse funcionando, outra figura apareceu na porta. Uma mulher na casa dos 40, parecendo absolutamente frenética, correu atrás da criança. Ela estava um pouco sem fôlego, o cabelo despenteado, apertando uma bolsa contra o peito como um escudo. "Emília, não", ela chamou, sua voz ecoando pelas paredes da catedral. "Volte aqui agora mesmo." Mas a garotinha, e Emília, não se moveu. Ela apontou diretamente para mim com um dedo mindinho, sua voz carregando claramente através do silêncio atordoado. "É ela. Essa é a minha mamãe. Eu te disse que ela voltaria. Eu te disse que ela estaria de branco." A mulher alcançou Emília e tentou pegar sua mão, mas a criança se afastou, nunca quebrando o contato visual comigo. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar.
A seda do meu vestido de repente parecia apertada demais, a catedral pequena demais, os rostos nos encarando muitos demais. A mulher olhou para mim, e vi terror em seus olhos. Me desculpe, ela sussurrou, mas sua voz se propagou na acústica da igreja. Ela tem dito isso há semanas. Ela viu sua foto no jornal, o anúncio de noivado. Ela insistia que era a mãe dela. Eu não sabia o que fazer. Tentei explicar, mas ela não ouvia. Ela disse que tinha que vir ver com os próprios olhos. Carlos estava olhando entre mim e a criança, seu rosto uma mistura de confusão e crescente compreensão. Eu queria explicar, dizer a ele que aquilo era algum tipo de engano, alguma terrível coincidência. Mas algo profundo no meu peito estava se retorcendo com um reconhecimento que eu não queria admitir. Os olhos dela. Aqueles olhos escuros e sérios que pareciam me ver por dentro. Eu conhecia aqueles olhos. Não desta criança, mas de outra pessoa. De um homem que eu havia tentado muito esquecer, cujo rosto eu havia empurrado para fora da minha memória junto com todo o resto daquela época da minha vida. Senhora, Padre Antônio disse gentilmente, dirigindo-se à mulher, talvez pudéssemos sair e discutir isso em particular. Mas Emília balançou a cabeça violentamente. Não. Quero falar com a minha mamãe. Você disse que ela estava morta, mas eu sabia que não estava. Eu sabia que ela voltaria. Ela olhou para mim novamente, e sua voz se tornou menor, mais vulnerável. Eu estava esperando por você. Desenhei fotos suas. Eu sabia que você seria linda e estaria de branco quando voltasse. Minha visão embaçou. A catedral parecia inclinar-se ao meu redor. Carlos disse meu nome suavemente, questionador, mas eu mal conseguia ouvi-lo sobre o zumbido em meus ouvidos. Eu estava olhando para essa criança que não podia ser minha, que tinha que ser algum tipo de engano, mas cuja presença estava destrancando portas em minha memória que eu havia selado anos atrás. A mulher, que agora percebi que devia ser algum tipo de mãe adotiva ou cuidadora, e estava me olhando com uma mistura de desespero e algo que poderia ter sido esperança. Você é, e você poderia ser. Ela não conseguiu terminar a pergunta. Abri a boca para negar, para explicar que havia ocorrido um terrível mal-entendido. Mas nenhuma palavra saiu. Porque de repente eu estava me lembrando de coisas que havia enterrado tão profundamente que pensei que tivessem sumido para sempre. Um quarto de hospital 6 anos atrás. Formulários que eu havia assinado com as mãos trêmulas. Um bebê que eu havia segurado por exatamente 10 minutos antes de tomar a decisão mais difícil da minha vida. Emília deu um passo mais perto de mim, e pude ver que ela tinha uma pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda, em forma de lua crescente. Prendi a respiração. Eu me lembrava daquela cicatriz. Eu me lembrava de estar sentada em uma sala de emergência quando ela tinha 3 anos, segurando-a enquanto a costuravam depois que ela caiu de um balanço do parquinho. Exceto que isso era impossível. Eu não estava lá quando ela tinha 3. Eu havia renunciado ao direito de estar lá. Mas eu me lembrava de qualquer maneira, como um sonho que parecia mais real do que a vida desperta. A voz de Carlos parecia vir de muito longe. Querida, você conhece essa criança? Olhei para ele, meu futuro marido, esse homem bom que me amava e pensava que me conhecia, e percebi que o nosso dia de casamento perfeito estava prestes a se tornar algo completamente diferente. Algo que mudaria tudo o que pensávamos que sabíamos sobre o nosso futuro juntos. Comecei, mas minha voz era apenas um sussurro. Eu não sei. Eu acho, e talvez. Emília ainda estava me olhando com aqueles olhos impossivelmente familiares, e eu soube com uma certeza que me deixou tonta que meu passado acabará de entrar no meu futuro, exigindo respostas que eu não tinha certeza se era corajosa o suficiente para dar. 6 anos atrás, eu era uma pessoa completamente diferente, vivendo uma vida completamente diferente. Tinha 22 anos, trabalhava em 2 empregos de meio período e mal conseguia pagar o aluguel de um kitnet em São Paulo que era tão pequeno que eu podia tocar as 2 paredes se esticasse os braços. Eu estava namorando alguém que eu achava que amava, um cara chamado Marcos que parecia charmoso e emocionante até que não era mais. O relacionamento azedou rápido.
O que começou como ciúmes virou controle, e o que começou como controle virou algo mais sombrio. Ele tinha um jeito de me fazer sentir que tudo era minha culpa, que eu era louca por questioná-lo quando ele desaparecia por dias ou quando eu encontrava mensagens de outras mulheres no celular dele. Ele se desculpava com flores e promessas, e eu acreditava nele porque queria acreditar nele, porque era jovem e não sabia de nada melhor. Quando descobri que estava grávida, fiquei apavorada de contar a ele. Já estávamos mal, e eu sabia que um bebê ou arrumaria tudo ou destruiria o que restava. Destruiu o que restava. Ele me acusou de engravidar de propósito para prendê-lo, me chamou de nomes que eu nunca tinha ouvido ninguém chamar outro ser humano, e desapareceu naquela mesma noite. Nunca mais o vi. Passei os 7 meses seguintes trabalhando em uma cafeteria durante o dia e limpando escritórios à noite, tentando economizar dinheiro suficiente para me preparar para um bebê que eu não tinha ideia de como criar. Meus pais haviam me deserdado quando eu abandonei a faculdade para ficar com Marcos, e eu era orgulhosa demais para rastejar de volta para eles pedindo ajuda. Eu tinha exatamente R$ 300 na minha conta poupança e uma pilha de contas médicas que não podia pagar. O parto foi difícil. 18 horas no Hospital Albert Einstein, a maior parte sozinha, exceto por uma enfermeira chamada Patrícia que segurou minha mão e me disse que eu era mais corajosa do que sabia. Quando Emília nasceu, e embora ainda não tivesse um nome então, ela era perfeita e minúscula e tinha aqueles olhos escuros que pareciam me ver por dentro, como se estivesse me fazendo perguntas para as quais eu não tinha respostas. Eu a segurei por 10 minutos. 10 minutos sentindo que meu coração poderia explodir de tanto amor por essa pessoinha que acabará de conhecer, 10 minutos sussurrando promessas que eu não tinha certeza se poderia cumprir, 10 minutos tentando memorizar cada detalhe do rosto dela para nunca esquecê-lo. Então Patrícia voltou com a assistente social, uma mulher gentil chamada Doutora Rodrigues que vinha trabalhando comigo durante toda a minha gravidez. Tínhamos conversado sobre minhas opções dezenas de vezes, mas até aquele momento, segurando minha filha na cama do hospital, acho que eu realmente não entendi o que tudo aquilo significava. Você tem certeza disso, querida? Doutora Rodrigues me perguntou gentilmente. Não há pressão. Você pode levá-la para casa, e nós descobriremos o apoio que você precisa. Mas eu olhei ao redor daquele quarto de hospital estéril e pensei no meu apartamento com seu aquecedor quebrado e as baratas que saíam à noite. Pensei nos empregos que teria que largar porque não podia pagar a creche, nas contas se acumulando na minha bancada da cozinha, em todas as coisas que eu não podia dar a ela que ela merecia ter acima de tudo. Pensei em Marcos e sua raiva, e como eu nunca queria que minha filha visse o tipo de relacionamento que eu pensara ser normal. Eu queria que ela crescesse sabendo o que era o amor de verdade, não a coisa distorcida que eu me convenci que era suficiente. Tenho certeza, eu sussurrei, embora dizer aquilo parecesse arrancar meu próprio coração. Eu quero que ela tenha tudo. Eu quero que ela tenha pais que possam dar a ela tudo. A família adotiva que a doutora Rodrigues havia encontrado era perfeita no papel. Os Silva estavam na casa dos 30, tentavam ter filhos há anos e moravam em uma linda casa na Tijuca com quintal e boas escolas e toda a estabilidade que eu não podia oferecer. Eles chegaram em 1 hora, nervosos e animados e tão gratos que mal conseguiam falar. Assinei os papéis com as mãos que não paravam de tremer. A senhora Silva segurou Emília enquanto eu escrevia meu nome repetidamente, abrindo mão dos meus direitos, abrindo mão da minha reivindicação sobre essa pessoinha perfeita que fizera parte de mim por 9 meses. Você gostaria de escolher um nome para ela? Perguntou a senhora Silva. Estávamos pensando em Emília, mas se você tiver algo especial em mente. Emília. Era perfeito. Significava inteira, universal. Tudo o que eu queria que ela fosse. Beijei a testa dela uma última vez, inalando aquele cheiro de bebê recém-nascido que eu sabia que lembraria pelo resto da minha vida. Então saí daquele quarto de hospital e tentei fingir que aquela parte da minha vida nunca tinha acontecido. Os anos seguintes foram um borrão de cura e reconstrução. Voltei para a faculdade, obtive meu diploma em marketing, encontrei um bom emprego. Mudei-me para Belo Horizonte, comecei a terapia, aprendi a ficar sozinha sem me sentir solitária. Eu me convenci de que havia feito a escolha certa, que Emília estaria melhor sem mim, que um dia,
quando estivesse pronta, a encontraria novamente e ela entenderia por que eu tive que ir embora. Mas a vida continuou. Conheci o Carlos em um piquenique da empresa 3 anos atrás, e ele era tudo o que Marcos não havia sido: gentil, estável, paciente com minhas barreiras e meus medos. Ele me fazia rir, me fazia sentir segura, me fazia acreditar que eu merecia coisas boas. Quando ele me pediu em casamento, pensei que finalmente havia deixado meu passado para trás completamente. Eu nunca contei a ele sobre a Emília. Dizia a mim mesma que era porque a dor era muito pessoal, muito complicada de explicar. Mas, na verdade, eu estava apavorada que ele me visse de forma diferente, que ele pensasse que eu era o tipo de pessoa que poderia abandonar o próprio filho. Eu estava apavorada que ele estivesse certo. Todo ano, no aniversário da Emília, eu passava de carro pela casa dos Silva na Tijuca, só para dar uma olhada nela brincando no quintal ou indo para a escola. Eu a via crescer à distância, observava-a se tornar uma pessoa real com amigos, hobbies e uma vida que não tinha nada a ver comigo. Ela parecia feliz, saudável, amada. Isso me partia o coração e me enchia de alegria ao mesmo tempo. No ano passado, passei por lá e vi uma placa de Ovendicio no jardim da frente. Entrei em pânico. Liguei para a doutora Rodrigues, que me disse que os Silva haviam se mudado para o Nordeste por causa do emprego do Sr. Silva, mas que Emília ainda estava no sistema, morando com uma maravilhosa mãe adotiva chamada Ana Maria que morava em Copacabana. Copacabana. Ela estava morando a 15 minutos de mim, e eu não sabia. Eu disse a mim mesma que entraria em contato quando Carlos e eu nos acomodássemos após o casamento. Eu disse a mim mesma que haveria tempo para descobrir como explicar tudo, como me tornar parte da vida dela sem virá-la de cabeça para baixo. Eu disse a mim mesma que poderia esperar mais um pouco. Mas ali, naquela catedral, olhando para olhos que eram inconfundivelmente os de Marcos, mas em um rosto que era definitivamente o meu, percebi que algumas decisões não podem ser desfeitas, adiadas ou explicadas. Algumas decisões te seguem, não importa o quão longe você corra, e às vezes elas aparecem no pior momento possível, usando um vestido amarelo e fazendo perguntas para as quais você não está preparada para responder. Emília ainda me olhava, esperando que eu dissesse algo, que eu reconhecesse o que ela de alguma forma sabia em seu coração de 5 anos que era a verdade. Atrás dela, Ana Maria observava com uma mistura de esperança e medo, provavelmente se perguntando se aquele era o momento que mudaria tudo para a garotinha que ela estava cuidando. E Carlos estava ao meu lado, meu quase marido, esperando que eu explicasse como o nosso dia de casamento perfeito havia se tornado algo completamente diferente. O silêncio na catedral se estendeu por horas, mas provavelmente foram apenas segundos. Eu podia sentir 200 pares de olhos em mim, esperando que eu dissesse algo, explicasse, desse sentido ao que estava acontecendo. Mas eu não conseguia encontrar minha voz. Não conseguia encontrar nada além do som do meu próprio coração batendo em meus ouvidos. Carlos pigarreou suavemente, e quando ele falou, sua voz estava firme e calma de um jeito que me fez amá-lo e me partir por ele ao mesmo tempo. Senhoras e senhores, acho que precisamos de um breve intervalo. Ele olhou para nossos convidados com aquele sorriso de político que usava quando tentava manter tudo em ordem no trabalho. Se puderem, por favor, sigam para o salão de festas no Copacabana Palace, nos juntaremos a vocês em breve. Padre Antônio assentiu rapidamente, parecendo grato por alguém tomar a frente. Sim, claro. O coquetel pode começar mais cedo. Por favor, todos, vamos dar um pouco de privacidade à família. Os convidados começaram a murmurar e a se levantar de seus bancos, mas ninguém se moveu rapidamente. Eu podia ouvir fragmentos de conversas sussurradas enquanto passavam. Ela disse: mamãe? Quem é aquela criança? Eu não fazia ideia. Minha mãe me olhou da primeira fila, o rosto uma máscara de confusão e preocupação, mas o irmão de Carlos, Marcelo, a guiou gentilmente para a saída junto com todos os outros. Ana Maria conseguiu convencer Emília a se sentar em um dos bancos da frente, embora a garotinha continuasse olhando por cima do ombro para mim. Mesmo a 3 metros de distância, eu podia ver que ela estava chorando baixinho, seus ombros pequenos tremendo. Quando o último convidado saiu e as pesadas portas se fecharam atrás deles, a catedral parecia enorme e vazia.
As flores ainda cheiravam lindamente, a luz ainda entrava pelos vitrais, mas tudo parecia diferente agora, como se estivéssemos nos escombros de algo em vez de no começo. Carlos pegou minha mão e me levou para o pequeno quarto atrás do altar onde Padre Antônio guardava suas vestes e onde as noivas geralmente esperavam antes de entrar. Era apertado e sem janelas, iluminado por uma única lâmpada no teto que fazia tudo parecer áspero e implacável. Sentamos no pequeno banco, ainda com nossas roupas de casamento, e nos olhamos. A gravata borboleta de Carlos estava um pouco torta, e eu automaticamente estendi a mão para arrumá-la, como já fizera centenas de vezes antes. Mas minhas mãos tremiam tanto que não consegui. É verdade? Ele perguntou finalmente, a voz mal audível. Eu queria mentir. Deus me ajude, eu queria olhar nos olhos dele e dizer que tudo era um terrível engano, que eu nunca tinha visto aquela criança na minha vida. Eu queria voltar 20 minutos atrás, quando éramos apenas Carlos e Rebeca nos casando em uma linda igreja rodeados de pessoas que nos amavam. Em vez disso, eu assenti. Sim. A palavra pairou entre nós como algo físico. Carlos fechou os olhos e recostou-se na parede, e eu observei seu rosto passar por umas 6 emoções diferentes em 10 segundos. O nome dela é Emília, eu disse, porque o silêncio estava me matando. Ela tem 5 anos. Não a vejo desde o dia em que nasceu. Meu Deus, Rebeca. Ele abriu os olhos e me olhou, e eu pude ver que ele estava tentando processar algo que não se encaixava em nada que ele pensava saber sobre mim. Por que você não me contou? Era a pergunta que eu temia há 3 anos, desde que me apaixonara por ele e percebera que aquele relacionamento estava indo para um lugar permanente. Eu havia praticado respostas em minha cabeça, imaginado conversas onde eu explicava tudo e ele entendia e me abraçava enquanto eu chorava. Mas agora, sentada naquela pequena sala com meu vestido de noiva e nossos convidados esperando no hotel, todas aquelas palavras praticadas pareciam completamente inadequadas. Eu estava com medo, disse finalmente. Eu estava com medo que você me julgasse. Eu estava com medo que você pensasse que eu era o tipo de pessoa que poderia abandonar o próprio filho. Você é? Ele perguntou, e sua voz era tão baixa que eu quase não ouvi. A pergunta me atingiu como um golpe físico. Eu não sei, sussurrei. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa. Eu pensei que estava dando a ela uma vida melhor. Mas vê-la hoje. Não consegui terminar a frase. Carlos ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as mãos. Quando ele finalmente falou, sua voz estava diferente, não exatamente brava, mas algo que eu nunca tinha ouvido dele antes. Você deveria ter me contado. Quando começamos a falar em casar, em ter filhos um dia, você deveria ter me contado que já tinha uma filha. Eu sei. Nós conversamos sobre querer ser pais juntos. Conversamos sobre que tipo de família queríamos construir. E durante todo esse tempo, você tinha uma filha que nunca mencionou. Eu sei. Eu estava chorando agora, lágrimas feias que provavelmente estavam arruinando minha maquiagem, mas não me importava. Eu sei que deveria ter te contado. Eu quis te contar tantas vezes, mas não sabia como. Não sabia como explicar por que a entreguei, porque achei que era a escolha certa. Você ainda acha que foi a escolha certa? Olhei para ele através das minhas lágrimas, para esse homem que eu amava mais do que qualquer pessoa, que deveria ser meu marido a esta altura. Não sei mais. 6 anos atrás, eu tinha 22 anos, estava quebrada e morrendo de medo. Pensei que estava dando a ela pais que poderiam cuidar dela como ela merecia. Mas vê-la hoje, ouvi-la perguntar por que eu a deixei. Limpei os olhos com as costas da mão. Eu não sei se havia uma escolha certa. Carlos estendeu a mão e pegou a minha, e por um momento pensei que talvez tudo ficaria bem. Talvez ele me abraçaria e me diria que iríamos resolver isso juntos, que nosso amor era forte o suficiente para lidar com isso. Em vez disso, ele disse, preciso de um tempo para pensar. Essas 6 palavras quebraram algo dentro de mim que eu nem sabia que ainda estava inteiro. O que isso significa? Significa que eu não sei o que fazer com isso, Rebeca.
Uma hora atrás, eu pensava que estava me casando com alguém que conhecia completamente. Agora descubro que você tem uma filha que nunca mencionou, e ela acabou de interromper nosso casamento para perguntar por que você a abandonou. Ele se levantou e passou as mãos pelo cabelo, bagunçando o penteado cuidadoso que sua irmã havia levado uma hora para fazer naquela manhã. Preciso processar isso. Preciso descobrir o que isso significa para nós. Carlos, por favor. Eu sei que deveria ter te contado, mas eu te amo. Isso não mudou. Podemos superar isso. Ele olhou para mim por um longo momento, e eu pude ver o conflito em seus olhos. Eu também te amo. Essa não é a questão. A questão é se posso me casar com alguém que escondeu algo tão grande de mim por 3 anos. A questão é o que mais você não me contou. Nada, eu disse rapidamente. Não há mais nada. É isso, eu juro. Como posso saber disso? Como posso confiar nisso? Eu não tinha uma resposta para isso, porque ele estava certo. Eu havia mentido para ele, por omissão, se não abertamente, durante todo o nosso relacionamento. Eu o havia deixado se apaixonar por uma versão de mim que não estava completa, que estava perdendo a parte mais importante e complicada da minha história. E a Emília? Perguntei. E aquela garotinha sentada lá fora que pensa que sou a mãe dela? Eu não sei, ele disse, e sua voz estava tão cansada que ele parecia uma pessoa diferente. Eu sinceramente não sei. Mas não consigo pensar nisso agora. Não consigo pensar em nada agora, exceto no fato de que nosso casamento deveria estar acontecendo em 20 minutos, e em vez disso, estamos sentados aqui conversando sobre sua filha secreta. Ele caminhou até a porta, depois se virou para mim. Eu vou para o hotel e direi a todos que o casamento foi adiado. Você deveria ir falar com aquela garotinha e descobrir o que vai fazer sobre ela. Carlos, esperes, mas ele já havia partido, me deixando sozinha naquele pequeno quarto em meu vestido de noiva, segurando os pedaços do que deveria ser o dia mais feliz da minha vida. Sentei lá por alguns minutos, tentando me recompor, tentando descobrir o que viria a seguir. Através das paredes finas, eu podia ouvir vozes na parte principal da igreja, Ana conversando baixinho com Emília, Padre Antônio fazendo ligações, o som de alguém chorando. Quando finalmente abri a porta e voltei para a catedral, Ana olhou para mim com olhos cheios de simpatia e algo que poderia ter sido esperança. Ela estava perguntando por você, ela disse baixinho. Ela quer saber se você é realmente a mãe dela, e se for, por que você foi embora? Emília estava sentada no primeiro banco, balançando as pernas para frente e para trás, seu vestido amarelo brilhante contra a madeira escura. Quando ela me viu, parou de balançar e olhou para mim com aqueles olhos escuros e sérios. Você vai embora de novo? Ela perguntou. Era a pergunta mais simples do mundo, e a mais difícil que já me fizeram. Caminhei lentamente em direção ao banco onde Emília estava sentada, meu vestido de noiva roçando no chão de mármore a cada passo. Ela me observava se aproximar com aqueles olhos escuros, tão familiares e estranhos ao mesmo tempo, suas pequenas mãos cuidadosamente dobradas no colo. Quando cheguei ao banco, hesitei por um instante, então sentei-me ao lado dela, deixando espaço suficiente para que ela não se sentisse presa, mas perto o bastante para que pudéssemos conversar baixinho. Ana permaneceu de pé por perto, próximo o suficiente para intervir, se necessário, mas longe o bastante para nos dar alguma privacidade. Oi, Emília, eu disse suavemente. Esse é o seu nome, certo? Emília? Ela assentiu solenemente. Ana me disse que você talvez não lembrasse meu nome, mas eu sabia que você lembraria. Sonhei com você dizendo isso. Meu peito apertou. Você sonhou comigo? O tempo todo. Você estava sempre vestida de branco, igual hoje. E você estava sempre me procurando, mas não conseguia me encontrar porque eu era muito pequena. Ela inclinou a cabeça, estudando o meu rosto. Você está exatamente como eu pensei que estaria, só que mais triste. Eu não sabia o que dizer, então apenas ouvi. Ana diz que você é minha verdadeira mamãe, mas que você teve que ir embora quando eu era bebê porque estava doente ou algo assim. Mas eu não acho que isso seja verdade.
A voz de Emília era prática, como só as crianças podem ser quando afirmam algo em que acreditam plenamente. Acho que você só não me queria. As palavras me atingiram como um golpe físico. Emília, não. Isso não é verdade de jeito nenhum. Então por que você me deixou? Ela perguntou, e sua voz ficou menor, mais vulnerável. Os Silva eram legais, mas não eram minha família de verdade. E então eles se mudaram e não me levaram, e a Ana também é legal, mas ela também não é minha família de verdade. Ninguém é minha família de verdade além de você, e você me deixou. Senti as lágrimas começando de novo, mas as reprimi. Essa garotinha não precisava me ver desmoronar. Ela precisava de respostas, e merecia respostas honestas, mesmo que fossem complicadas. Eu fui embora porque pensei que seria melhor para você, eu disse cuidadosamente. Quando você nasceu, eu era muito jovem e estava muito assustada, e eu não tinha muito dinheiro ou um bom lugar para morar. Pensei que você merecia pais que pudessem te dar tudo, uma casa legal, e brinquedos, e boas escolas, e todas as coisas que eu não podia te dar naquela época. Emília considerou isso, a testa franzida em concentração. Mas eu não ligo para brinquedos e casas. Eu só queria minha mamãe. A honestidade simples dela me partiu o coração. Eu sei disso agora. Mas eu era jovem e assustada, e pensei que estava fazendo a escolha certa. Pensei que você seria mais feliz com outros pais. Você foi feliz sem mim? Meu Deus, essa criança fazia perguntas difíceis. Não, eu admiti. Não fui feliz sem você. Pensei em você todos os dias. Me perguntava como você era, o que gostava de fazer, se estava feliz. Até passei de carro na sua casa algumas vezes só para ver se conseguia te ver brincando no quintal. Os olhos de Emília se arregalaram. Você fez isso? Você estava me observando? Não observando, exatamente. Apenas, e verificando você. Certificando-me de que você estava bem. Virei-me para encará-la mais completamente. Emília, quero que você entenda algo muito importante. Eu não a deixei porque não te amava. Eu a deixei porque te amava tanto que queria que você tivesse a melhor vida possível, mesmo que isso significasse que eu não pudesse fazer parte dela. Ela ficou em silêncio por um longo momento, processando isso. Então ela perguntou, você ainda me ama? Sim, eu disse sem hesitar. Eu nunca parei de te amar. Então por que você não pode ser minha mamãe agora? Você não é mais jovem e assustada. Você tem um vestido bonito e ia morar em uma igreja, então você deve ter dinheiro agora. Eu quase sorri apesar de tudo. Eu não ia morar na igreja, querida. Eu estava me casando. Isso significa que Carlos e eu íamos formar uma família. E eu? Posso fazer parte da sua família também? A pergunta pairou no ar entre nós, e percebi que não tinha uma resposta. Uma hora atrás, meu futuro parecia tão claro, tão planejado. Carlos e eu nos casaríamos, nos mudaríamos para nossa casa em Copacabana, talvez teríamos filhos em alguns anos. Era uma imagem simples e bonita de como nossa vida seria. Agora essa imagem estava estilhaçada, e eu não tinha ideia do que a substituiria. Eu não sei, Emília, eu disse honestamente. Tudo está muito complicado agora. Por causa do Carlos, ela perguntou, e eu me surpreendi com a percepção dela. Em parte por causa do Carlos, sim. Ele não sabia sobre você, e descobrir dessa forma foi um grande choque para ele. Emília pensou nisso. Ele está bravo com você? Acho que ele está confuso e magoado. Quando as pessoas se amam, elas devem contar umas às outras coisas importantes, e eu não contei a ele sobre você. Então agora ele não sabe se pode confiar em mim. Você vai se casar com ele mesmo assim? Acho que não. Pelo menos, não hoje. Emília sentiu como se isso fizesse todo o sentido para ela. Então ela se aproximou de mim no banco, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro do shampoo dela e algo frutado e doce que provavelmente era para crianças.
Ana disse que talvez eu tenha que ir morar com outra família em breve, ela disse baixinho. Ela não deveria me manter para sempre, apenas até que me encontrem uma família de verdade. Mas eu não quero outra família. Eu quero você. Meu coração apertou. Emília. Eu sei que você provavelmente ainda está com medo, ela continuou, com a voz muito séria. Ana me disse que ser mamãe é muito trabalho e custa muito dinheiro. Mas eu não preciso de muito. Posso dividir uma cama com você, e não como muito, e já sei amarrar meus sapatos e escovar os dentes sozinha. Ela estava se esforçando tanto para me convencer, essa garotinha que havia passado de família em família e agora estava defendendo o porquê de eu a querer. Era doloroso e lindo e completamente injusto que uma criança de 5 anos tivesse que se vender para a mãe que a havia entregue. Emília, escute-me, eu disse, estendendo a mão para tocar a dela. Você não precisa me convencer de que vale a pena ser mantida. Você não dá muito trabalho nem é muito cara nem nenhuma das coisas com que você está preocupada. Você é perfeita exatamente do jeito que é. Então por que você não me quer? Olhei para essa garotinha, minha filha, que de alguma forma me encontrou no que deveria ser o dia do meu casamento e me fez a pergunta que eu estava evitando há 6 anos. Por que eu não a queria? A verdade era que eu ainda estava com medo. Estava com medo de ser uma mãe solteira, com medo de não saber como criar uma criança, com medo de estragar a vida dela como eu estraguei a minha. Eu estava com medo de perder Carlos, com medo de desistir do futuro que havíamos planejado juntos, com medo de começar tudo de novo. Mas olhando para Emília, vendo a esperança, o medo e o amor em seus olhos escuros, percebi que algumas coisas eram mais importantes do que ter medo. Posso te contar um segredo? Perguntei a ela. Ela assentiu ansiosamente. Eu estive com medo o tempo todo. Medo de não ser uma mãe boa o suficiente para você, medo de cometer erros e te machucar de alguma forma. Mas sabe o que eu acabei de descobrir? O quê? Eu acho que talvez as melhores mães sejam aquelas que têm medo, porque isso significa que elas se importam tanto em fazer as coisas direito. Respirei fundo. Então, se você quer que eu seja sua mamãe, se você está disposta a ser paciente comigo enquanto eu descubro como fazer isso, então sim. Eu quero te ter. O rosto de Emília se iluminou como manhã de Natal. Mesmo? Você realmente quer ser minha mamãe? Mesmo. Eu deveria ter sido sua mamãe o tempo todo. Ela se jogou em mim então, envolvendo seus bracinhos em meu pescoço e segurando firme. Eu a abracei de volta, sentindo como se algo que estivesse quebrado dentro de mim por 6 anos finalmente estivesse começando a cicatrizar. Eu sabia que você voltaria, ela sussurrou em meu ouvido. Eu sabia que você voltaria em um vestido branco e me levaria para casa. Ana se aproximou então, com lágrimas nos olhos. Desculpe interromper, ela disse baixinho, mas acho que precisamos conversar sobre o que acontece a seguir. Há procedimentos legais, papelada que precisa ser preenchida. Isso é maravilhoso, mas vai levar algum tempo para se tornar oficial. Olhei para ela, ainda segurando Emília. Quanto tempo? Alguns meses, provavelmente. Talvez mais. Os tribunais precisam estar envolvidos, já que a adoção original nunca foi finalizada, os Silva ainda estavam no processo quando se mudaram. Mas dado que você é a mãe biológica dela e é claramente capaz de provê-la. Ana sorriu. Acho que vai dar tudo certo. Emília se afastou para me olhar. Isso significa que tenho que esperar mais? Significa que ambos temos que ser pacientes um pouco mais, eu disse a ela. Mas não significa que temos que esperar para nos conhecermos. Se a Ana disser que está tudo bem, talvez você possa vir me visitar às vezes. Poderíamos almoçar, ir ao parque, começar a descobrir como ser uma família. Podemos começar hoje? E Emília perguntou. Olhei para o meu vestido de noiva, pensei em Carlos no hotel explicando aos nossos convidados por que não haveria cerimônia, pensei em todos os planos que acabavam de ser virados de cabeça para baixo. Sim, eu disse, surpresa com o quão certo parecia. Acho que podemos começar hoje.
Os meses seguintes se passaram em um borrão de compromissos legais, visitas de assistentes sociais e conversas constrangedoras com amigos bem-intencionados que não sabiam o que dizer sobre meu casamento cancelado e minha súbita maternidade. Mudei-me do apartamento que Carlos e eu dividíamos e encontrei um apartamento de 2 quartos em São Paulo, perto da casa de Ana para que Emília pudesse visitar facilmente enquanto passávamos pelo processo de custódia. Carlos e eu tentamos conversar várias vezes. Ele ligava tarde da noite, quando havia bebido, ou aparecia no meu escritório com café e aquele olhar esperançoso nos olhos que significava que ele queria tentar de novo. Mas toda a conversa terminava da mesma forma, com ele perguntando se eu tinha certeza sobre Emília, e eu percebendo que qualquer pessoa que tivesse que fazer essa pergunta não era a pessoa certa para nenhum de nós. Eu te amo, ele disse durante nossa última conversa real, sentado em frente a mim na cafeteria onde tivemos nosso primeiro encontro. Eu ainda te amo, e acho que eu poderia amá-la também, se você nos desse uma chance de resolver isso juntos. Mas você não quer resolver, eu disse gentilmente. Você quer que eu escolha entre a vida que planejamos e a filha que eu nunca deveria ter abandonado em primeiro lugar. E eu não posso mais fazer isso, Carlos. Não vou fazer isso. Ele foi embora naquele dia, e eu não o vi novamente até que o encontrei no supermercado 6 meses depois com o braço em volta de uma mulher que eu não reconheci. Ele parecia feliz, e eu me surpreendi ao perceber que estava feliz por ele. Nós nos amávamos, mas queríamos coisas diferentes, e isso não era culpa de ninguém. Emília e eu passamos aqueles meses aprendendo a ficar juntas. No início, nossas visitas eram supervisionadas e formais, 1 hora no parque, almoço no McDonald's, idas ao museu infantil onde nós duas fingíamos estar mais à vontade do que realmente estávamos. Ela era educada e cuidadosa comigo, como se tivesse medo de que eu pudesse desaparecer de novo se dissesse a coisa errada. Mas, gradualmente, nos relaxamos uma na outra. Ela começou a me corrigir quando eu errava detalhes sobre a vida dela, começou a pedir coisas específicas que queria fazer juntas. Ela me ensinou que odiava as cascas dos sanduíches, mas as amava na pizza, que tinha medo dos secadores de mão automáticos em banheiros públicos, e que podia recitar todas as falas de O Frozen, mas ainda chorava toda vez que a Elsa cantava o Let It Go. Por que essa música te deixa triste? Perguntei a ela uma tarde, quando estávamos aninhadas no meu sofá assistindo ao filme pela que deveria ser a 20ª vez. Porque ela está cantando sobre estar sozinha, disse Emília com naturalidade. Ela acha que tem que ficar sozinha para manter todos seguros, mas isso não é verdade. Ela só precisa encontrar pessoas que a amem do jeito que ela é. Olhei para minha filha de 5 anos, que de alguma forma entendia coisas sobre amor, medo e família que me levaram anos para descobrir, e percebi que estava aprendendo tanto com ela quanto ela estava aprendendo comigo. O processo legal levou 8 meses no total. 8 meses de verificações de antecedentes e visitas domiciliares e reuniões com advogados e assistentes sociais que pareciam determinados a garantir que eu entendesse a magnitude do que estava assumindo. Ana foi maravilhosa em tudo isso, defendendo tanto Emília quanto eu, nos ajudando a navegar pelo sistema que parecia projetado para tornar tudo o mais complicado possível. Em uma terça-feira de manhã em novembro, sentei em um tribunal com Emília ao meu lado, ambas vestidas e nervosas, enquanto um juiz que eu nunca havia conhecido antes assinava os papéis que nos tornavam oficialmente uma família. Emília havia insistido em usar o vestido amarelo que usou em meu casamento, embora estivesse ficando pequeno para ela. É meu vestido da sorte, ela explicou quando sugeri que comprássemos algo novo. É o vestido que usei quando te encontrei. Depois da audiência, fomos para a casa da Ana para uma pequena comemoração. Ela tinha feito um bolo que dizia o bem-vinda de volta, Emília ou com cobertura roxa, e ela chorou mais do que qualquer uma de nós quando cortamos a primeira fatia. Vou sentir falta de ter você por perto, ela disse a Emília, abraçando-a com força. Mas estou tão feliz que você possa estar com sua mamãe agora. Você pode nos visitar, Emília disse seriamente. Mamãe disse que você pode vir quando quiser, e podemos fazer chás. Naquela noite, a primeira noite oficial de Emília em nosso apartamento, eu a coloquei na cama que havíamos escolhido juntas, uma cama de solteiro com um edredom roxo coberto de estrelas.
Ela havia arrumado seus bichos de pelúcia cuidadosamente no travesseiro, e seus poucos pertences estavam bem organizados na cômoda que pintamos de branco no fim de semana anterior. Mamãe, ela disse quando eu estava apagando a luz. Sim, querida. Você está com medo? Pensei em mentir, em dar a ela a resposta confiante e reconfortante que uma boa mãe daria. Em vez disso, sentei na beira da cama dela e disse a verdade. Um pouco, admiti. Tenho medo de não saber como ser a melhor mamãe para você. Tenho medo de cometer erros. Emília considerou isso seriamente. Ana me disse que todas as mamães cometem erros às vezes, até as muito boas. Ela disse que a diferença é se elas pedem desculpas e tentam melhorar. Ana é muito esperta. Sim. Ela também disse que o amor não é sobre ser perfeito. É sobre não desistir. Inclinei-me e beijei a testa dela. Eu não vou desistir, Emília. Nunca mais. Promete? Prometo. Um ano depois, estávamos estabelecidas em um ritmo que parecia ter existido desde sempre. Emília estava prosperando na primeira série, fazendo amigos e trazendo para casa obras de arte que cobriam toda a superfície da nossa geladeira. Eu havia arrumado um novo emprego com horários mais flexíveis, e havíamos desenvolvido tradições, panquecas no sábado de manhã, histórias para dormir, caminhadas de domingo ao longo da Lagoa Rodrigo de Freitas, onde Emília colecionava pedras interessantes e me contava histórias elaboradas sobre a origem delas. Foi durante uma dessas caminhadas que ela me perguntou sobre Carlos. Você sente falta dele? Ela disse, pulando ao meu lado enquanto eu empurrava a bicicleta dela. Às vezes, eu disse honestamente. Fomos felizes juntos por um tempo. Mas não o suficiente para ficarmos juntos mesmo comigo? Parei de andar e me ajoelhei para ficarmos na altura dos olhos. Emília, preciso que você entenda algo muito importante. Carlos e eu não terminamos por sua causa. Terminamos porque queríamos coisas diferentes, e nenhum de nós estava errado por querer o que queria. O que vocês queriam de diferente? Eu queria você, eu disse simplesmente. E ele queria a vida que tínhamos planejado antes de saber sobre você. Ambas são coisas aceitáveis de se querer, mas não eram a mesma coisa. Emília assentiu pensativa. Você acha que vai querer se casar de novo um dia? Talvez. Se eu encontrar alguém que ame a nós duas e queira fazer parte da nossa família. Mas só se isso for o que você quiser também. Acho que eu gostaria, ela disse. Mas só se ele for muito legal e não se importar que você me ame mais do que qualquer coisa. Eu ri. Qualquer homem que vale a pena casar entenderia que você vem em primeiro lugar, sempre. Bom, ela disse, e começou a pular novamente. 2 anos depois daquela cerimônia no cartório, Emília e eu fomos convidadas para o casamento da filha de Ana. Emília, agora com 7 anos e muito mais sofisticada em suas opiniões sobre eventos formais, me ajudou a escolher um vestido e algo azul e simples que ela declarou perfeito para um casamento onde você não é a noiva. Enquanto estávamos sentadas na igreja assistindo a filha de Ana prometer amar e honrar seu novo marido, Emília se inclinou e sussurrou: Você acha que um dia vai se casar em uma igreja de novo? Pensei naquela cerimônia interrompida há 3 anos, na mulher que eu era então e na mulher que eu era agora. Talvez, sussurrei de volta. Mas se eu o fizer, será diferente. Será honesto desde o início. E eu estarei lá. Você estará lá. Você provavelmente será a pessoa mais importante lá. Emília sorriu e se recostou em seu assento, satisfeita. Naquela noite, enquanto a colocava na cama, ela perguntou: Mamãe, você acha que tudo acontece por um motivo? O que você quer dizer, querida? Quer dizer, você acha que eu deveria ter te encontrado no seu casamento? Tipo, talvez se eu não tivesse sido corajosa o suficiente para ir à igreja naquele dia, nós nunca mais teríamos nos encontrado. Pensei em todas as maneiras pelas quais aquele dia poderia ter sido diferente. Se Emília estivesse com muito medo de falar, se Ana a tivesse impedido de ir à igreja, se eu tivesse sido muito orgulhosa ou muito assustada para admitir a verdade.
Tantos pequenos momentos que tiveram que se alinhar perfeitamente para que acabássemos aqui, neste pequeno apartamento que parecia mais um lar do que qualquer lugar em que eu já tivesse morado. Eu disse cuidadosamente, que o amor tem um jeito de encontrar o caminho de volta para onde pertence, mesmo quando tentamos mantê-lo afastado. E acho que você foi a pessoa mais corajosa naquela igreja naquele dia. Mais corajosa que você? Muito mais corajosa que eu. Você sabia exatamente o que queria e não teve medo de pedir. Emília sorriu sonolenta. Eu queria a minha mamãe. E agora você a tem. Para sempre? Para sempre e sempre. Ao apagar a luz e fechar a porta do quarto dela, pensei na mulher que eu era há 3 anos, parada em um altar com um vestido branco, acreditando que sabia exatamente como seria o meu futuro. Aquela mulher estava errada sobre quase tudo, mas estava certa sobre uma coisa, e o amor valia a pena lutar, mesmo quando chegava da maneira mais inesperada. Especialmente então.